Boa noite, quero saudar a todos com a paz do Senhor, dizer que é motivo de muita alegria poder estar compartilhando mais uma vez aí da palavra do Senhor. Eu sou o Marlon Janine, sou membro da Igreja Metodista de Santa Anésia e nessa noite quero estar compartilhando uma palavra que se encontra no livro de Atos. Atos, capítulo 12, diz assim: Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados, cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Amém? Vamos estar orando? Querido Deus e amado Pai, quero te entregar essa palavra, Deus, que essa palavra, Deus, venha de encontro aos nossos corações, ó Pai, e que nós possamos, ó Deus, ter um discernimento e conhecimento, ó Deus, para cada coisa, ó Pai. Te pedimos, ó Deus, que aquilo que faltar, ó Deus, na minha palavra, ó Deus, que o Senhor a complete a cada coração, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Essa palavra que se encontra no livro de Atos, ela vem falando sobre o poder da oração. A oração, ela chega em lugar onde o homem não pode chegar. Vamos acompanhar nesse texto o que estava acontecendo. Pedro está preso num cárcere com 4 guardas, e cada guarda tinha 4 soldados. Ou seja, tinham 16 pessoas tomando conta de Pedro. E ele ainda estava dentro da cela trancado, dentro do cárcere trancado e com algemas. Então, assim, humanamente, olhando aos nossos olhos diante de um problema, a gente poderia afirmar que é impossível Pedro sair dessa situação. Mas o versículo 5, ele é a chave para que isso muda. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Sabe, Pedro estava em uma situação difícil, num momento onde, aos olhos humanos, muito difícil de sair, muito difícil de escapar, porque Herodes tramava contra a vida de Pedro, e isso agradava os judeus. No versículo 2, no versículo 3, você vai ver que, vendo que isso agradava aos judeus, então Herodes estava fazendo algo para que o povo se agradasse das atitudes dele. E Pedro, preso ali naquele lugar, o que ele tinha era Deus e a oração dos irmãos. Sabe, na nossa vida a gente passa por problemas que muitas das vezes a gente acha que está impossível de conseguir resolver. Mas o cristão, ele tem uma arma poderosa. E Jesus, ele fez algo por nós que ele nos dá livre acesso. Jesus, quando ele morre, ele rasga o véu e te dá livre acesso. O que isso está dizendo para mim? Isso está dizendo para mim que aonde eu estiver, se eu clamar pelo nome do Senhor, eu não preciso de estar exatamente no local, eu não preciso de estar lá na prisão exatamente onde Pedro estava para me clamar ao Senhor e Deus mudar a situação. Aqui onde eu estou, aí onde você está, você pode clamar e Deus vai intervir lá no seu problema, independente de onde ele esteja. Essa noite é uma noite de oração.
que você possa estar com seu coração voltado para Deus, sabendo que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Aonde estiver o problema, Deus está. Ele pode resolver, independente de qual seja o problema. Talvez para uns é muito grande, mas para Deus não é nada. Não há nada impossível para Deus. A Bíblia vai nos dizer assim: porventura há alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? Não há. Pedro estava ali preso e Herodes colocou 4 guardas para certificar que a vontade dele em fazer o mal contra a vida de Pedro ia prevalecer, mas a vontade do Todo-Poderoso, de um Deus soberano, aquele que cuida de nós nos mínimos detalhes, aquilo que nada sai do seu controle. Ele cuida de mim e de você, aonde nós estivermos, independente onde seja o seu problema. Deus pode atuar, basta que eu e você clamamos a Ele. Amém? Pedro tinha amigos aliançados em oração. Sabe, a amizade é algo maravilhoso que nós precisamos ter para momentos difíceis. Em momentos difíceis não são muitos que você tem para contar, são poucos, mas são verdadeiros amigos. E Pedro estava nessa situação. A Bíblia relata que Pedro, quando sai de lá, aparece um anjo para ele, uma luz forte, o acorda. Todos estavam dormindo, acorda, cutuca ele, acorda. Ele coloca uma capa, as algemas se caem da sua mão, a cela se abre, ele vai passando, vai saindo, e lá quase chegando do lado de fora, ele se depara com um portão de ferro. E esse portão se abre e Pedro caminha, e de repente ele não vê mais um anjo. E aí sim, Pedro cai em si e vê que realmente foi Deus, que ele achava até que ele estava tendo uma visão, mas ele entende que Deus estava cuidando dele. E aí logo depois que o portão se abre, Pedro vai diretamente no local onde os irmãos deles estavam orando por ele. E ao recebê-lo, percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado de Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Tinham muitos orando por ele. Ele não estava sozinho. Sabe, às vezes você se encontra numa dificuldade, chama um irmão, clama a Deus por você, pela sua situação. O que move o coração de Deus é a oração. E talvez você está diante de um problema e ache que não pode resolver esse problema. Você tem a maior chave da solução do seu problema. E muitas das vezes você acha que isso não é o suficiente, porque está te faltando a fé no Todo-Poderoso. Você pode estar diante de situações muito difíceis, mas não há nada impossível para o Deus que eu e você servimos. E Pedro chega naquele local onde estavam reunidos. Pedro bate a porta. Alpendre, uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo.
quando abriram a porta e ouviram, ficaram perplexos. Mas eles, fazendo-lhes sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Sabe, muitas das vezes você está clamando ao Todo-Poderoso, Deus responde a sua oração e você fica assim pensando: será que isso mesmo está acontecendo? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus é Deus em todas as circunstâncias. Saiba que o seu problema não é nada diante dele. Amém? Essa é a palavra que a gente queria trazer nessa noite. Que Deus possa estar completando no seu coração aquilo que faltou nas minhas palavras, mas que você tenha fé. Eu não sei qual é o seu problema. Talvez é um filho que está num lugar, está preso, ou numa delegacia, ou nas drogas, eu não sei. Ou é falta de uma família, eu não sei qual é o seu problema. Eu sei que o Deus que nós servimos, Ele tem poder para mudar qualquer situação. Amém? Vamos estar orando? Querido Deus, amado Pai, quero te entregar essa palavra em Tuas mãos, e Deus, eu te pedi, ó Deus, que o Senhor venha de encontro a cada coração, ó Pai. Deus, eu quero clamar a Ti, ó Deus, e dizer, ó Deus, que o Senhor tem poder para todas as coisas, independente de qual seja, ó Pai. Eu não conheço o problema de cada pessoa que está me assistindo agora, ó Pai, mas o Senhor conhece a cada um deles, ó Pai. E através do clamor, ó Pai, que o Senhor possa estar atendendo, ó Deus, a cada pedido, ó Deus. Que o Senhor venha mudar, ó Deus, situações, ó Pai. Que o Senhor venha transformar, ó Deus, aqueles que precisam ser transformados, ó Pai. Pela sua graça, ó Deus, pela sua misericórdia, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Eu te peço, ó Deus, por cada um, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém.